Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS, e agora com IA, né? GPS inteligente. Sou Eduardo César da Project Max, o PMO Virtual Sustentável, e aí estamos então na continuidade, né, de nossas aulas, a introdutória sobre a inovabilidade. A inovabilidade é justamente, né, a necessidade que temos de inovar para solucionarmos os problemas aí das mudanças climáticas, os problemas dos gases de efeito estufa e assim por diante. Então, a inovabilidade é aqui, então, o nosso mote do curso, né, que é o ESG mais PM mais IA. Então, o ESG, né, o ambiental, social e a governança corporativa, mais o gestão de projetos, o PM, mais o IA, agora inteligência artificial generativa, né, dando então oportunidade aí de sermos mais produtivos, mais ágeis e resolvemos as questões ambientais aí que nos aflige tanto. Então, na continuidade, vamos aqui falar, né, neste assunto, que é a inovação e a sustentabilidade. Vamos dar exemplos. Vamos dar exemplos, né? Não ficar só na teoria. Então, exemplos, projetos de inovações sustentáveis no setor da construção civil. Vocês sabem, né, que a construção civil é um dos setores mais antigos, é a engenharia primeira, né? A mãe das engenharias, da qual sou formado. Então, né, o ser humano sempre necessitou de casas, de habitações, né, para desenvolver suas atividades, viver e ter a sua família assim por diante. E depois, com o passar do tempo, as organizações, então, nas construções cada vez maiores, né, projetos, megaprojetos, construindo até vilas, residenciais inteiros, bairros, até cidades, cidades sustentáveis. Então, um setor bastante importante que impacta aí pelo menos, né, cerca de, alguns dizem de 10 a 15%, dependendo dos locais, até 30%. É um impacto aí nos gases de efeito estufa. Então, as construções civis existentes, né, muitas vezes não levaram em consideração essa problemática que temos dos gases de efeito estufa, e nessas construções nós precisamos fazer, então, né, um revamp, né, precisamos repotencializar, né, o caso, por exemplo, que fizeram no Empire State Building, que trocaram toda a fachada por uma dupla fachada de vidro, né, com elementos isolantes para evitar, então, né, a diminuição, ter uma maior eficiência energética da edificação, então isso faz parte. Então é possível das construções existentes também fazer, né, melhorias, foi o que foi feito no Empire State Building. Agora, e as novas construções? As novas construções, no nosso ponto de vista, ela já deveria já vir, né, com esse conceito sustentável, né, da inovabilidade. E aí, então, vamos mostrar as novas técnicas, né, graças ao desenvolvimento, às inovações, às tecnologias, a IA e tudo mais. Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o concreto, né, ele é grande e impactante. Por quê? Porque ele advém do cimento, que é das indústrias cimentícias, uma das, né, maiores fontes geradoras de gases de efeito estufa, e também dos agregados pétreos. Né, os agregados pétreos também necessitam de explosivos e o transporte de todo esse material pesado, então o transporte conta muito, além do processo de misturação, a areia também, as britas todas, a água, então, né, é um insumo que vem de fontes aí geradoras de gases de efeito estufa. E aí, então, não menos importante, então, concreto ele precisa ser bem cuidado. E aí, temos aí exemplos, né? O concreto injetado com CO2, veja só que interessante. Então, você já pega o próprio gás efeito estufa, gerador de alguma outra indústria, você monta a sua indústria, né, de concreto, a sua usina de concreto ao lado de uma indústria que gera o CO2, você utiliza o CO2 incorporando, então, na misturação, né? Então, em vez de enterrar, que algumas empresas fazem, aí você já usa no
processo. Então, na veia já é um jeito, então, né, de economizar aí, de ajudar, né? Então, as concreteiras existe essa forma de ajudar. Então, é o que o Carbon Cure faz, né? Muito bem feito, uma empresa internacional reconhecida. E ali no nosso mote temos ela impacta então no ODS 9, 11, 7 e 13, né? Infraestrutura, né? Porque você não vai perder todo esse transporte de CO2, já está do lado, então você diminui todo esse transporte. Cidades inteligentes, então você está também utilizando um concreto para a parte da cidade, né? Então ela já passa a ser também uma cidade mais com recursos renováveis, a economia de energia e o aquecimento global. Então a Carbon Cure, vocês usinas de concreto, então estudem essa possibilidade de adicionar o próprio CO2, né, no concreto. E, obviamente, a empresa que faz isso recebe os seus créditos de carbono na veia, né? Quanto que eu adicionei de CO2 nas minhas misturas de concreto, o concreto passa a ter uma melhor trabalhabilidade, melhor resistência e assim por diante, né? Então, menor aquecimento e etc. Então, a Carbon Cure recebe os créditos de carbono na veia, a quantidade de CO2 incorporada ao concreto. Outros exemplos, né? A Balfour Built utiliza então a modularização. Quanto mais você modularizar a sua construção, menos formas são gastas, né? Menor retrabalhos, a construção civil né, conhecida como muito uma indústria geradora de muitos resíduos, então a própria redução de resíduos, a modularização, já então na veia também, ODS 9, 11, 7 e 13. A Turner é a empresa que utiliza fachadas aí, então, paisagísticas ambientais, ambientalmente correto, já faz as suas fachadas nesse novo conceito de evitar, né, que o prédio se aqueça muito, o HVAC, então, um melhor consumo energético. Então, veja que já desde o seu projeto você pode, então, ser sustentável, utilizar, assim, conceitos de sustentabilidade. Já produtos renováveis na construção são enormes, né? O mote, toda a ideia de buscar novos produtos que sejam de menor pegada do carbono. A Saint-Gobain, empresa internacional também com sede aqui reconhecida no Brasil, aqui em Valinhos, perto da região onde estamos aqui de Campinas, utiliza então muitos recursos interessantes, renováveis na fabricação das suas tubulações e assim por diante. É uma outra empresa também. A Tarquet, com pisos de carpetes recicláveis. Então vejam, né, que é possível. Então, até do próprio revamp, você vai reformar o piso de um carpete mais antigo. Você que é de uma rede hoteleira, eles trituram todo o carpete existente, reciclam, né, para fazer novos pisos. Então, ele pode fazer modularmente. Ele já tira dois pavimentos do seu hotel, por exemplo, né, os dois superiores, leva para reciclagem, põe piso novo e vai, obviamente, os dois primeiros ele traz novo, utiliza os dois e vai retriturando e fazendo, ou seja, que troca todo o piso do seu hotel com piso de carpete recicláveis. Veja se que ideia interessante da Tarquet. Aqui, usos internacionais da Bancor, uso de madeiras, usos de bambus, né? Bambu é um dos materiais mais resilientes que existem, então, né, com grande longevidade, então, recursos naturais, a madeira está de volta na construção civil, né? E aí, então, impactos na ODS 1, 7, 12 e 13, né? Na 1, porque consegue construir com modularização e uso de madeiras recicláveis, assim por diante, e um preço mais vantajoso. Idem para Tarquê ali, que também, né, impacta na ODS número 1, também, né, recirculando, trazendo carpetes mais baratos. E os dois impactam no DS12, que é justamente os consumidores serem mais responsáveis e aderirem a esse tipo, né, de materiais recicláveis, novos materiais e materiais naturais. Então, tudo isso é importante, interessante aí no setor da construção civil. No setor da aviação,
Na outra ponta, um dos mais modernos existentes, né? Então, no inverso da construção civil, também estão fazendo seus esforços. A EasyJet, por exemplo, né, com voos drone aí, com aeronaves elétricas, decolagem de pouso vertical, o eVTOL. Tá, então veja só, né, em alguns lugares do mundo já acontece isso. Então, um voo que num local que você tem dedicado, conhece bem o percurso, quanto vai consumir, né, por causa da o uso de aeronave elétrica, né, sempre foi um perigo. As pessoas têm medo de usar elétrica, mas se você tiver uma linha livre, que você conhece o início e o fim, o carregamento nas duas pontas, você pode utilizar, né, numa via conhecida, você sai com uma sobrecarga na bateria e aí faz voos bem tranquilos, seguros. Então a EasyJet tem crescido muito utilizado esse tipo. Outra forma é o Universal Hydrogen, que também utiliza então o hidrogênio nos seus combustíveis. Vejo que tudo isso é inovação, né? Então, o hidrogênio no combustível também se tinha muito medo, né? Até dos Zeppelin, as aeronaves que foram incendiadas pegaram fogo, mas também é um voo dedicado. Vejo que são aeronaves menores com rotas conhecidas. O uso do hidrogênio já estão sendo aplicados, né, com bastante segurança e é possível. Né? E, obviamente, tudo isso vai se aprendendo e vai se levar a uma escala maior. Os biofuels aí, os combustíveis da aviação civil, o SAF, no caso brasileiro, utilizando a biomassa, então do etanol de segunda geração modificado, a Raízen aqui na região de Piracicaba tem desenvolvido muito bem esses tipos de combustíveis e levados então até o aeroporto de Viracopos e outros, né? Então veja que é possível então toda essa modificação de usar um biocombustíveis e tecnologia SAF. Os Estados Unidos utiliza o milho, o Brasil utiliza a cana. São dois países que são grandes candidatos aí, né, ao uso de combustíveis SAF. E aí também podemos falar do setor aéreo, o que fica na infraestrutura, que eles são aeronaves, então você pode mudar basicamente, né, as aerodinâmicas das aeronaves todas, que é o caso da EasyJet, né, com voos drone e etc., e mudar os combustíveis, né? Então tudo isso está sendo estudado porque a pegada é muito grande, né? 3% da pegada mundial é relativo então aos voos de aeronaves, né? Dependendo, obviamente, de cada região, cada país. O aeroporto e as infraestruturas todas também podem trazer essa possibilidade, né? Então veja que no aeroporto de Los Angeles o uso de painéis solares muito fortes, né? É uma região bastante ensolarada dos Estados Unidos, da costa do Pacífico, então veja que, né, são recursos renováveis, eles utilizam muito bem, e no caso brasileiro, então, deveria ser aplicado em todos os aeroportos, né? Essas novas concessões trazer esse novo mote do uso dos painéis solares para os aeroportos. Isso, então, com relação a uma melhor eficiência energética, o uso de, então, energia solar, né, é uma energia renovável. Já na parte, então, de movimentação, porque o aeroporto tem toda a movimentação de cargas, terminais, passageiros e tudo mais, então os veículos, os equipamentos podem ser todos elétricos, então também, inclusive utilizando a energia solar. Então, o aeroporto da Alemanha já utiliza muito, né, de Munique, os veículos e os equipamentos elétricos, trazendo então isso daí também bastante interessante. Hong Kong também ganhou a sua certificação verde e veja então, né, o tipo LEED, né, para as edificações, a sua eficiência energética, o uso da água inteligente, os recicláveis, né, imagina a quantidade de recicláveis que tem, né, nos aeroportos, então assim é bastante interessante. E aí as várias ODS, né, EasyJet 9, 11, 7, 13, a né, Universal Hydrogen também, a Raizen aí trabalhando muito forte nas ODS 7 e 13 e assim por diante. Então vejo que tem os impactos nas ODS na veia, isso vem tudo da matriz de materialidade que já aprendemos no nosso curso.
E aí, exemplos diversos, né? A gente, no nosso curso, a gente vai entrar em cada área dessa. Então, diversos, temos os drones como metodologias de entregas em rotas confiáveis também. Veja que interessante, né? Então, numa rota dedicada, você pode utilizar os drones delivery aí, bastante interessantes. Por outro lado, o inverso, né? Os trens supersônicos também, né? Viagens de hiperloop aí com energia também, né? Elétrica e com linhas dedicadas e conhecidas, né? Temos utilizado na área do bem-estar, então, as tecnologias vestíveis, né, para medir a saúde das pessoas e assim por diante. Então, isso impacta muito fortemente a ODS-3, são todos exemplos de inovação, né? A SpaceX nem se fala, né? Do nosso Elon Musk aí também, é uma outra forma, com uso de hidrogênio e etc., né? Então, já buscando aí então novas fronteiras aí da humanidade. As próteses e implantes cibernéticos já são bastante comuns, principalmente na Europa, Estados Unidos e Japão, então já existem essas próteses, e os livros didáticos do Google Expedition também, né? Então, já ir reduzindo a forma de consumo de papéis assim por diante, além de trabalhar muito fortemente a educação. Né? Então, ali temos então as ODS da área da saúde, com wearable technologies vestíveis, as próteses e implantes cibernéticos, e temos também exemplos de inovação na área da saúde. Na tecnologia da informação, então, é o setor que mais existe. Ele por si só já nasceu tecnologicamente desenvolvido, né? Então temos a Dell, que pode utilizar e recicla então seus equipamentos. Você leva numa loja Dell seu equipamento já existente, já ultrapassado, e faz uma troca, ele vale como créditos por equipamento novo. E obviamente depois a Dell faz toda essa reciclagem, utilização de peças, separar. Então, direto é muito forte aí, né? Os 10 R's aí do papel da economia circular. A HP com fibra moldada e plásticos recicláveis em todos os seus novos produtos. Então, já utiliza também, né, o conceito dos reciclados. A Lenovo, ela vai para uma linha de eficiência energética, né? São os micros mais leves, compactos e com grande eficiência energética, né? O seu Energy Star, tão importante. A Intel com uso líquido positivo de água até 2030, então vejam, né, que as empresas também utilizam recursos naturais para suas indústrias, então elas também podem, né, melhorar então a sua sustentabilidade através de um uso inteligente da água. A medir cadeias de fornecimento sustentáveis, então já vai aí buscando o escopo 3 em toda a sua cadeia e força os seus fornecedores a serem inteligentes e logísticos também. E a Microsoft com o seu Net Zero 2050 muito forte, né? Aí o seu presidente, etc., e até o Bill Gates lançando o livro com a preocupação, então, né, dessa área de sustentabilidade. Então, vejo que o ramo do TI também muito forte, e aqui as cidades inteligentes, né, exemplos mundiais, temos Barcelona com toda a sua iluminação LED e, obviamente, né, com o uso também de células fotovoltaicas, Copenhague com seu trânsito inteligente. Isso são os reconhecimentos, né, e premiações que as cidades ganharam ao longo do mundo. Trânsito inteligente. A Singapura, a gestão inteligente da água, né? Veja que fica muito bonito, agradável, né? Cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, São Paulo, né? Belo Horizonte com a Lagoa da Pampulha, né? São Paulo com o Ibirapuera, devem e necessitam e precisam, né, deixar uma cidade com gestão de água inteligente, né? O próprio uso da água para os vários múltiplos, para o transporte, para o lazer, para o consumo e assim por diante. Ficam exemplos aí. Dubai, nem precisa dizer, ela é
toda inteligente, e aí, né, em um exemplo que é diferenciado, poderíamos citar vários exemplos de Dubai, vamos citar aqui as delegacias inteligentes. Então, né, o uso então de todo o aparato de inteligência da cidade, você sabe onde estão as zonas potenciais de crime, o que está acontecendo, é quase um Minority Report, né, daquele filme do Tom Cruise, você sabe, um pré-crime, onde que vai um potencial crime pode ocorrer, por exemplo, apaga ali uma luz em alguma região, ou tem uma certa concentração de pessoal, ou determinado, né, situações de risco ou até conflitos, por exemplo, um acidente, né, veicular ou assim por diante. Então, as delegacias inteligentes agem instantaneamente. Nova York, com a sua restauração do Parque High Line, vejam só, então, né, as linhas de trens onde foram poucos usadas, etc., fizeram então verdadeiros jardins suspensos e parques aí, né? Então, restaurando então todo o Parque Highline, sendo um dos lugares mais bonitos, inclusive da cidade. Normalmente as vias férreas passam em lugares mais antigos, lugares mais centralizados, que eram a forma de, né? E tudo isso está voltando também, né? Graças a essa pegada gás de efeito estufa, então as linhas férreas estão voltando ou voltam, né, de uma maneira de retrofit, né, da gente reaproveitar todas as linhas ou transformá-las em parque até parques elevados, né? Então é interessante. E aqui o caso Seul, as redes de sensores onipresentes, então sensor em toda a cidade, uma cidade já 6G, né? Então você vai sabendo, inclusive até, né, para alertar eventuais problemas climáticos catastróficos, você já aciona a cruz vermelha deles lá, etc. Então ele sabe tudo que está acontecendo, temperatura, pressão, vento, chuva, e aí pode então ser uma cidade interessante. No setor das inovações sustentáveis, as bebidas e cervejarias. Então, também, né, as embalagens recicláveis, o Plain Bottle aí da Coca-Cola, um exemplo, e elas vêm todas escritas já, né? Então, isso é um novo mote, evita aí, então todo o problema do reciclável dos plásticos, né? O Brasil na parte de latinhas tem mais de 95%, 98% de reciclagem de latinhas. O nosso novo mote é a busca, então, agora dos recicláveis dos plásticos. A PepsiCo, iniciativa de agricultura sustentável, então, né, buscando, então, a agricultura regenerativa em todos os seus produtos e assim por diante. Então, vejo que as matérias-primas, então, as empresas, né, do ramo alimentício podem fazer a sua parte. A Embev Beverage, né, sem um monstro, né, verdadeira oligopólio, grande, vamos dizer, né, aglutinações de empresas a partir da Ambev e outras mais, né, o programa regenerativo do seu Smart Barley aí. Então, imagine o poder que a Ambev, né, tem na sua cadeia logística de fornecer, de, né, solicitar e exigir que todos os seus fornecedores e as empresas de transporte, né, upstream e downstream aí dos gases de efeito estufa, a força que essa empresa pode ter, né? E ela efetivamente é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, inclusive com a inclusão, né, de afrodescendentes, esses processos novos de contratação na Ambev, muito preocupado com a equidade e a inclusão, então também sustentável, né? A Kohlbergs Group também com seu Snap Pack reduz o desperdício de plásticos, a Heineken programa Brewing a Better World também, e a Red Bull com latas ecológicas e reciclagem 5Rs. Então veja que ela pode de ponta a ponta essas empresas, né, desde a origem da sua matéria-prima com a agricultura regenerativa, mais todas as suas embalagens, mais toda a sua operação logística serem bastante sustentáveis. E aí, como considerações finais, né, a nossa grande mote e preocupação é a meta 2030 ainda, estamos muito longe de atingir essa meta do Pacto Global da ONU, que foi firmado em 2015, já estamos em 2024, então
falta pouco, né? Mais de 2/3 do tempo já se passou e não se conseguiu uma redução drástica, mas muitas inovações estão sendo feitas. E aí a gente otimista, como sempre, a gente acredita que vai dar então agora, né? O difícil é iniciar mesmo, né? Que todo projeto novo tem aquele seu início, né? A base da learning curve, da curva de aprendizagem. Então essas tecnologias vão ganhar escala e aí vamos conseguir, então, a busca, né, de novos dos objetivos da ODS 2030 e se não a 2050 net zero, né, que é muito preconizada aí pelo Green Deal e também, né, pela Organização das Nações Unidas e tudo mais. Então, nossas considerações finais: inovação e sustentabilidade tem que estar intrínseco no modelo de negócios, mostramos vários exemplos, e implantar a matriz de materialidade e riscos é fundamental para que você priorize os investimentos, né? Não temos investimentos para tudo, e priorize os investimentos nas áreas de maior risco ambiental ou de maior impacto ambiental, né? A multiplicação do risco vezes o impacto, ou seja, que tem a maior materialidade e ali onde devem ser investidos os recursos, avaliar novas rotas tecnológicas e implantar. Aí mostramos, por exemplo, o SAF para a parte aeronáutica e todas as outras áreas são rotas tecnológicas do hidrogênio verde, da amônia verde, etc., dos e-fuels, né? Todas, então, é importante fortalecer o ecossistema de inovação e financiamento de projetos. Para se fazer tudo isso, precisamos de investimentos, precisamos de projetos bem elaborados, né? Muitas vezes temos o investimento, mas o projeto é mal elaborado, e aí a FINEP não libera, o BNDES assim por diante. Então, façam projetos inteligentes e interessantes e mostrem os ganhos do crédito de carbono, e etc., que seu projeto certamente vai ser implantado, e aí depois efetivamente passar por tudo isso no modelo de negócio, da matriz de materialidade e risco, estudar a rota tecnológica, fazer grandes projetos, aí vamos para a execução propriamente dito, e a execução, né, é o PMBOK 6 na veia, mais as metodologias ágeis, né? E aí executar, 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 do 3 para cima, né? Do 4 para cima você agrega valor, o 5 implantar é garantir o valor. Então, executar no prazo, no custo e na qualidade, com projetos ágeis, e tudo isso relacionado, então, ao nosso ciclo PDCA, que sempre preconizamos que é uma melhoria contínua, e também, né, que são melhorias incrementais, e o uso de projetos disruptivos. A mescla dos dois é que traz realmente a inovação tecnológica na empresa. Utilizar a melhoria incrementais, as melhorias incrementais para os processos existentes e projetos pilotos com processos disruptivos, radicais e assim por diante, o uso de startups, façam parcerias com as startups que vocês certamente vão sair à frente. Então, fico aqui aberto para perguntas e respostas, espero que tenha sido bastante interessante o assunto, isso não se esgota aqui, são alguns exemplos do nosso curso, a gente vai setor a setor, setor industrial, setor óleo e gás, ficaram faltando, mineração e etc., setor de serviços, telecom, são algumas pinceladas que mostramos aqui, né, no nosso curso de inovabilidade, né, que é o ESG mais o PM mais o IA. Então vamos abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Mark, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.